12 minutinhos para as 10 horas da manhã, seguimos ao vivo na programação da CNN Brasil. Agora é hora da gente falar de economia e sempre que a gente vai falar de economia, convocamos a Priscila Asbeck, nossa analista, apresentadora do CNN Money. Saíram indicadores importantes na Europa hoje de manhã. Vocês tiveram tempo ainda, né? Você e a Thaís, Priscila, de falar de alguns deles no CNN Money. No ar todos os dias, das 6 às 6h30 da manhã, coladinho aqui no Novo Dia. Na zona do euro, o PIB do segundo trimestre, 0,6%. E no Reino Unido, uma inflação como não se via há 40 anos, hein? Maior patamar em 40 anos, 10% a inflação anualizada. Pelo que eu acompanhei do programa mais cedo, culpa também dos alimentos, especialmente dos alimentos lá como cá, né, Priscila? Bom dia. Exatamente, e energia também, né, Colombo, que está pegando, né, a crise de energia está pegando na Europa e os países que estão mais próximos ali à guerra na Ucrânia, a Rússia também cortando o fornecimento de energia, acaba agravando muito essa situação. Bom dia a você, Colombo, bom dia, Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham. Vou trazer aqui os dados principais, depois quero falar também sobre o impacto disso para nossa economia aqui no Brasil. Então, a inflação, como você falou, no Reino Unido ficou acima de 10,1%, acima também do esperado. A expectativa do mercado era que a inflação ficasse em 9,8% e ficou no maior patamar desde 1982. Também é a inflação mais alta dos países do G7, que são os países mais ricos do mundo. E além disso, os economistas já começam a falar que com mais esse resultado acima do esperado, o Banco Central da Inglaterra deve promover mais um aumento de juros na sua próxima reunião, sendo que fez a primeira elevação de juros desde 1995, com essa situação da inflação se agravando. E aí o que os analistas dizem sobre a inflação do Reino Unido especificamente é que a inflação por lá está mais longa do que o esperado, deve se estender mais do que em outros países e também é um problema que já vem por causa do Brexit. Então é uma economia que já vinha afetada por causa das restrições de mão de obra, de produtos, desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, e aí veio então pandemia e agora guerra na Ucrânia, com a crise de energia se acentuando. Isso tudo prejudicou muito a economia do Reino Unido. PIB da zona do euro agora, falando também de um outro dado importante que saiu agora de manhã. O PIB na zona do euro subiu 0,6% no segundo trimestre, ficou um pouquinho abaixo da expectativa, que era de 0,7%. E aí, sobre a zona do euro, os economistas estão dizendo que esse deve ser o último suspiro da economia da zona do euro, o último dado mais positivo antes da economia ser de fato muito afetada pelos dados de inflação recorde e também por causa dos problemas nas cadeias de suprimento que devem levar a uma recessão, ainda que leve, na economia da Europa nos próximos 12 meses. Qual que é o impacto aqui para a nossa economia, para o Brasil, para os nossos preços, etc. O impacto tende a ser um impacto um pouco mais lateral. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas para a Europa, inclusive aumentou as suas exportações depois das restrições que aconteceram ali entre os países por causa da guerra na Ucrânia. Então esse é um impacto mais direto, mas o que os economistas dizem é que os impactos de forma geral, eles acabam sendo mais pela via do aumento do pessimismo no mercado global, mais dados que mostram que a economia global está desacelerando. Isso gera um temor de risco, uma preocupação com risco e acaba batendo, por exemplo, no dólar. O dólar está subindo 1,2%, está batendo R$ 5,20 e aí mais dólar significa mais inflação por aqui. É por isso que os dados, mesmo lá na Europa, numa economia interconectada, acabam afetando também a nossa economia aqui. Mas aí, só para finalizar, um último comentário, o que também os especialistas falam é que a gente tem que ficar muito mais de olho hoje em dia no que acontece na China, que é o nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos por ser a economia mais importante do mundo, mas de qualquer forma o que acontece na Europa acaba adicionando mais um ingrediente ao pessimismo global, vem aqui batendo via dólar, também uma perspectiva de aumento de juros, tudo isso acaba trazendo um sinal negativo também para a nossa economia por aqui.